E aí, Fernando? Ô, Rony, Tudo em paz? paz, irmão. Tudo bem? Tá, Graças a justamente, Deus. eu acredito que tá meio Hã? escuro aqui, onde Tá eu meio tô. escuro aí? Tá um Tem pouco. problema não. Tem problema não. O pessoal vai ouvir a oração. Amém. Então, fique à Amém. vontade, meu querido. Vamos orar, né? Orar. O propósito realmente, só preparando a todos vocês que estão aí ouvindo. O Fernando, nós estamos, eu vou falar o dia, nós vamos falar o dia exato, e Sim. o Fernando também vai participar da live. Hoje, eu tenho a responsabilidade de falar aqui tudo que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar com vocês. Amém? Mas Amém. o Fernando vai me dar uma força aí, fazer essa oração, porque a resposta é grande. Amém. Vamos orar Vai lá, então. Fernando. Vamos Sim. lá. Amém. Pai, nesse momento nós cremos que numa unção sobre a vida do teu servo, uma unção de ensino, uma unção que vai destravar mentes, vai trazer discernimento da tua palavra, Senhor, alargando as fronteiras da nossa compreensão, alargando as fronteiras do nosso discernimento. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo, que só possa usá-lo, oh meu Deus, liberá-lo nas unções que o Senhor tem colocado para esse templo, para esse momento na vida dele, abençoando o corpo de Cristo. Nós te louvamos, Pai. Declaramos, meu Pai, que a tua palavra não voltará vazia, mas prosperará naquilo que foi enviada, Senhor. Nós cremos na tua unção, no poder do teu Espírito, e libera os teus dons, Pai. Libera os teus dons, inspira o teu Em filho, meu nome Pai, de a Jesus. operar nos dons do teu Espírito, meu Deus, com tudo aquilo que o Aleluia. Senhor tem ensinado para ele nesse tempo, para a glória do teu nome, Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo maravilhoso, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Fernando. Obrigado. É isso O senhor está aí. aqui, Rony? Agora não me diga como que faz para tirar você aí, que eu não sei não. Não sei não. Acho que tem que sair só. Como é que é, irmãos? Ensinem aí. Nos ajude. Saiu. Aí. Agora sim. Bom, então, queridos, como o Fernando falou, né, o propósito realmente é fluir na unção de ensino. Né, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para um propósito específico. E o principal propósito dele é que a gente sirva uns aos outros, né? Então, eu estou bem consciente da minha responsabilidade. O Senhor já vem falando há algum tempo comigo, alguns anos, na verdade. Então, ele vem me preparando, vem puxando a orelha, vem ajustando, colocando as coisas no lugar. E eu creio que esse é um tempo que ele preparou. Como uma árvore, né? Uma árvore frutífera, ela fornece fruto para os outros, né? Eu não conheço, nunca ouvi falar, se alguém já viu, me apresente, mas eu nunca vi uma árvore comendo o próprio fruto, né? Então, o conhecimento que Deus tem me dado é justamente para compartilhar, né? Claro, traz uma edificação, um crescimento para mim, eu sou o primeiro a receber, mas o alimento que eu recebo do Espírito Santo, e aquilo que fica em mim é para poder servir a vocês. Tá? Então, aproveitem. Eu sempre aconselho a pegar uma caneta e um bloco de anotações, não confiar só na sua memória, porque às vezes a memória dá uma falhada, né? Dá uma falhada, e a gente acaba esquecendo. E são ensinos que o Espírito Santo traz por um propósito específico, né? Nós fomos alcançados para alcançar. Então, esses ensinos, tudo que você está aprendendo, não somente aqui, mas estou com o pastor Antônio, pastor Adilson, Fernando, Jadeilson, os outros irmãos, pessoal de Pinheiros, enfim, em tudo que você está aprendendo, no seu particular, em relação à palavra de Deus, você precisa estar consciente que você, primeiro, vai prestar contas um dia com o Senhor. E segundo, você precisa usar isso na tua vida e servir aos seus irmãos, aos nossos, porque tem unção na sua vida que vai servir, vai me acrescentar, vai me edificar, me fortalecer, né? Então, os dons, falando de dons, os dons que existem na sua vida, que mesmo aqueles que você ainda não se deu conta, são necessários para o crescimento dos irmãos, crescimento da igreja.
e a expansão do reino de Deus na face da terra. Amém? Você e eu, ninguém nasceu por acaso. Não fomos um acidente do percurso, ou porque os nossos pais fizeram alguma coisa. Não, foi um propósito divino. Ninguém está aqui por acaso. E todo mundo precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu costumo usar exemplos para poder explicar coisas espirituais. Aprendi com Jesus Cristo, né? Ele chama de parábola. Então, eu gosto de colocar um exemplo de uma águia. Se nós pudéssemos perguntar para a águia o que ela mais gosta de fazer, ela diria voar nas mais altas nuvens. Então, a mesma coisa cada um de nós. A águia tem o dom dela, que é voar. Mas nós temos dons que o Espírito Santo colocou em cada um de nós. E esses dons têm um propósito de nos fazer chegar até a altura que Deus determinou para servir a humanidade, para servir a igreja, para servir as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Os dons espirituais têm um propósito principal de edificar a igreja e também atrair o mundo, ou as pessoas que ainda não conhecem a Deus, atrair essas pessoas para Cristo. Então, o propósito dos dons em nós é para glorificar a Cristo, para glorificar e manifestar a presença, o amor, a bondade de Deus. Amém? Então, que você seja já desde o início edificado, exortado, animado, fortalecido, mexido por dentro. Meu propósito é esse, é mexer com você, para evocar você, para fluir nos dons que Deus te deu. Porque eu preciso ser tocado pelos dons que existem na tua vida. E os outros irmãos também precisam. Então, nós precisamos ser tocados pela unção e pelos dons que estão na tua vida. A mesma coisa, os dons e a unção que existem na minha vida é para tocar a vida de vocês. Amém? Tudo, claro, baseado, firmado na palavra de Deus. O que foge disso, foge desses. Amém? O que fugir do ensino da palavra, coerente com a direção, com a revelação, com a convicção do Espírito, então foge. Amém? Então, hoje eu quero falar, eu vou virar um pouquinho a câmera para você ver. Então, o tema é esse aqui, ó. Amém? Os dons e o fruto do Espírito. Eu consegui fazer um esqueminha aqui. É tudo gambiarra, irmão. Eu não sei mexer nessas coisas ainda não, mas estou usando a criatividade. Amém? Então, nós vamos falar sobre os dons e o fruto do Espírito. Nós vamos fazer um paralelo entre essas duas manifestações do Espírito, vamos dizer assim. Amém? E eu quero que vocês vejam a próxima imagem. Talvez alguns ainda não saibam o que é, né, o que significa o candelabro, mas no decorrer eu vou explicando para que vocês tenham um pouco mais de entendimento. Espero conseguir passar tudo nessa live, para dar continuidade na próxima, né, ou em outros assuntos, continuando falando sobre os dons, mas hoje eu quero falar sobre os dons e o fruto do Espírito. E eu quero começar falando sobre o candelabro. Então, fique com essa imagem, enquanto eu vou ler alguns versículos de Êxodo 25, do versículo 31 ao 40, e eu vou explicando para a gente começar a entender. E diz assim, ó, Êxodo 25, 31 em diante, diz o seguinte, Deus falando para Moisés, dando algumas direções para Moisés. E ele disse, também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, ou seja, de ouro puro batido. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas o castiçal de um lado dele e 3 canas o castiçal do outro lado. Então, ou seja, como está aí, né? Eu vou pegar com uma caneta, são 3 canas de um lado, 3 do outro, o castiçal no meio, tá? Então é isso que ele está explicando. Versículo 33, perdão. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas. Então presta atenção, 3 canas a modo de amêndoas, certo? Esses aqui são
isso que está escrito aqui na palavra, certo? Então tem outros aqui. As canas, no meio das canas, né, dessas hastes, vamos dizer assim, sairão, deixa eu ver, perdi aqui, 33. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Então eles vão pegando aqui, né, aqui em cima vai ter as outras coisas que ele está falando, os copos, né, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana. Uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Então, o castiçal e as 6 canas, né? 3 de um lado, 3 do outro. Estão compreendendo até aqui? Aí o verso 34 diz o seguinte: mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e suas flores. Então, ele vai 4 copos aqui, certo? E uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. Então, eu vou voltar aqui para mim. Então, até aí vocês estão entendendo? Para vocês já terem uma noção do que a gente está lendo aqui, eu gosto muito de colocar imagens, porque fixa na nossa memória, né, do que a gente está lendo. É uma coisa que o Espírito Santo me ensinou desde a minha conversão. Então, quando ele está falando aqui, eu vou voltar de novo para a imagem, quando ele está falando aqui das canas, o castiçal no meio, aí ele fala das amêndoas, das maçãs, ele fala dos copos, aonde aqui em cima de cada uma desses copos, como a Bíblia chama, eram colocados azeites. E aqui eles acendiam, tipo lamparina. Então acende e fica um fogo. Eu vou passar algumas telas para que você veja. E depois eu volto. Então ele fica assim. O fogo aceso, certo? Então o candelabro, ele tinha esse propósito. E aqui você já começa a ver, é o que eu vou explicar, o fruto do Espírito, os dons espirituais. Eu já vou voltar. Deixa eu voltar aqui Esse candelabro ficava aqui no templo, né? Na tenda, dentro desse ambiente aqui. E aqui tinha outros componentes que eu não vou falar agora para não perder tempo, mas o candelabro é uma das peças principais em que Deus instituiu. E ali precisava ter um azeite puro, precisava ter um azeite que não tinha nenhum tipo de mistura, guarda isso, um azeite puro, certo? Então eles tinham que ter esse azeite puro para poder alimentar ou deixar continuamente acesa essas luzes. E essas luzes iluminavam todo o tabernáculo no seu interior, certo? Então eu vou voltar. Então, quando ele fala das amêndoas, as amêndoas são essas coisas aqui. Você sabe, não sei se vocês sabem todos o que significam, se alguém já viu as amêndoas, né? Aquelas frutinhas. Né? As amêndoas ela é um tipo de leguminoso, vamos dizer assim, ele é meio oleoso por dentro. Alguns usam até para dar de presente em festa de casamento, aniversário, batismos, nascimentos, né, de crianças e tal. Então, tem muitas comemorações e tem um significado, que aqui dali ele tem um principal, o significado das amêndoas é desejando frutificação, multiplicação, provisão. Então, tudo isso num contexto de um presente, né, de casamento, por exemplo. Então, são os convidados desejando ao casal, né, que tenha frutificação, principalmente. Eu vou me ater só nesse significado. O simbolismo de amêndoa é frutificação. Guarda isso que é importante. Então, voltando. Quando ele fala do candelabro, ele está falando, se você parar para analisar, ele tem quase que um sentido de uma balança, ou de algo de equilíbrio. Ele dá um sentido de equilíbrio. Não é? Então, ele fala, a gente pode linkar e colocar lá com Gálatas capítulo 5, que diz o seguinte, eu vou ler rapidamente,
Gálatas, eu sei que vocês já conhecem, mas eu quero ler aqui para que você recorde. Gálatas, capítulo 5, no verso 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, ele falou aqui eu vou colocar aqui no fruto do Espírito. Ele falou de 9 características, não são 9 frutos no plural. Presta atenção nisso. Não são frutos no plural, mas sim fruto no singular. Por quê? Porque é como uma mexerica, por exemplo, uma laranja, uma fruta que tem várias partes. Por quê? Porque, na verdade, é um fruto, é algo que vem do Espírito Santo como um pacote para nós, para o nosso espírito. Você consegue compreender? Então, ele tem, nesse pacote dado pelo Espírito Santo a nós, tem amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, ele tem características do fruto do Espírito. Ou seja, característica do caráter, vamos dizer assim, do caráter de Cristo. E isso é colocado no nosso espírito quando a gente nasce de novo. Amém? Vocês estão entendendo? Meu irmão, pastor Roberto, satisfação, meu querido, saudade de você. Vocês estão entendendo? Então, está falando de 9 características do caráter, da personalidade também, principalmente do caráter de Cristo, né? Cristo evidenciou essas facetas, vamos dizer assim, do fruto do Espírito, essas características do fruto do Espírito. Enquanto Cristo viveu aqui entre nós, ele manifestou essas características. E essas características estão no nosso espírito. Então, aí guarda isso daqui. Agora vamos para o próximo passo. Os dons espirituais. Os dons espirituais, lá em 1 Coríntios, que é a base do que a gente está lendo, ele começa a falar, né? 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 em diante, diz o seguinte: ora, os dons são diversos. Vou voltar aqui para mim. Então, os dons espirituais são diversos. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4, diz o seguinte: os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui está falando do Espírito Santo. Verso 5, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando, tem uma visão. E qual é? Um fim proveitoso. Em outras palavras, tem um propósito específico. Os dons espirituais, assim como o fruto do Espírito, foi dado a nós com um propósito específico. Qual é o propósito específico? O pastor Adilson falou nas lives anteriores, se você não viu, entra lá no meu canal ou aqui no Instagram, vai estar no IGTV, você vai poder acompanhar. E ele falou que o propósito dos dons é o quê? Edificar a igreja, primeiro glorificar a Cristo, certo? É manifestar Deus e glorificar a Cristo, certo? Então, o outro propósito, edificar a igreja, trazer crescimento para a igreja, abençoar a igreja. Mas não é só para a igreja. Os dons espirituais também é para alcançar quem ainda não conhece Cristo. Você consegue entender a diferença? Ou a semelhança? O mesmo dom que edifica um irmão na igreja, também esse dom pode alcançar um perdido lá fora. Eu mesmo já tive experiências, queridos, na rua, quando eu ainda estava conhecendo o Senhor, no início da minha caminhada com Cristo.
Então, fluíram dons que, assim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas o dom fluiu e foi mais forte do que a minha razão, do que o meu pensamento. E quando eu me vi, já estava acontecendo. Eu vou contar algo bem rápido, por causa do tempo, mas uma das primeiras experiências que eu tive foi quando eu estava numa igreja lá no centro de São Paulo, na Igreja da Graça, do pastor, do missionário R.R. Soares, um grande homem de Deus, eu admiro muito. E aí eu estava servindo lá na assistência social e tinha uma pastora lá, uma mulher de Deus, né? Grande mulher de Deus, me ajudou muito, me ensinou muitas coisas. E ela recebeu um telefonema do pastor Jaime, que é o braço direito do R.R. Soares. E aí ela desligou o telefone e com uma missão, né? E ele falou para ela fazer uma outra coisa de urgência, só que ela tinha agendado uma ministração da palavra junto com o pessoal de um coral. E aí ela não sabia quem ia colocar no lugar, porque ela tinha dado a palavra e precisava o pessoal ir lá no albergue. Era um albergue. E lá mesmo, perto do centro de São Paulo. E aí, não tinha nenhuma outra pessoa na frente dela, a não ser eu. E aí ela olhou para mim, desligou o telefone, ficou olhando fixo para mim e falou, você pode ir. Eu falei, eu vou para onde? Ela falou, você vai no meu lugar. Aí eu já tinha combinado com o pessoal do coral que eu ia mesmo, né? Só que quando ela falou o que eu ia fazer, eu tremi. Ela falou para mim que eu ia pregar a palavra. E eu nunca tinha pregado na minha vida. E aí eu fiquei desesperado. Perguntei, mas eu falei para ela, eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Ela falou, você confia em Deus? Ela falou, sim. Falou, então pergunta para ele que ele vai te ensinar. Aí eu, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Resumindo, eu fiquei 2 dias sem comer direito. Fiquei o dia anterior ao compromisso, eu fiquei em jejum total, não comi, não bebi nada, fiquei ali desesperado. Li a Bíblia de ponta a ponta e escrevi, eu quase fiz outra Bíblia. E eu anotei tudo. E aí chegou no dia, aí eu conversando com o pessoal e tudo mais, tal, e a chefe lá do albergue foi até na sala que tinha reservado para nós e perguntou quem é que ia dar a palavra. E aí todo mundo apontou para mim e eu fui. Só que quando eu fui, eu tinha uma Bíblia. Na verdade, fica aí, que eu vou mostrar o tamanho da minha Bíblia. Essa Bíblia. Olha o tamanho da Bíblia. E essa Bíblia, eu peguei e anotei, eu coloquei as anotações dentro dela e coloquei essa Bíblia no bolso do meu paletó. Porém, na hora que eu fui falar, que eu fui pregar, que eu coloquei a mão no paletó, eu tinha tirado o paletó e eu tinha deixado na salinha. E não dava mais para voltar, porque eu estava na frente de um monte de gente. Irmãos, naquele momento eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu deixei tudo lá e não tem como pegar. Na hora eu só falei, Senhor, me ajuda. Me dá as palavras porque eu não sei o que falar. Irmãos, eu senti assim, foi uma das primeiras vezes que eu senti uma presença assim, que não tem como a gente descrever. Só quem sente é que pode entender o que eu estou falando. E eu senti aquela unção vindo, a presença do Espírito Santo. Naquele momento em diante, eu comecei a falar coisas que eu não sabia do que estava falando direito. Eu comecei a operar em palavra de conhecimento, eu comecei a contar a vida de pessoas, e assim, detalhes que eu não sei descrever. E aí depois pessoas vieram falando para mim, né? E eu comecei a falar coisas, e as pessoas começaram a chorar, algumas levantavam e aplaudiam, gritavam, alguns chorando em desespero mesmo, nas coisas que eu falava, soluçava, enfim. E aí eu não sei por quanto tempo eu preguei, provavelmente uns 20 a 30 minutos. Quando eu terminei de ministrar, aí eu saí para o canto, uma senhora pegou no meu braço e pediu para eu orar com ela. E eu ouvi de novo o Espírito Santo falando. E aí eu fiz o apelo para ela, ela recebeu Jesus, e aí logo em seguida outro, e depois outro. Terminou aquele evento, eu voltei para a igreja, o pessoal foi embora, eu também, e no caminho de casa, ali perto do Teatro Municipal, de novo, eu tive um discernimento de espíritos. Eu vi um homem
desesperado ali, e ao mesmo tempo veio uma palavra de conhecimento, presta atenção, veio palavra de conhecimento de discernimento de espírito. Eu vi alguma coisa esquisita em cima dele, meio escuro, algumas coisas assim, e principalmente o Espírito Santo falou para mim o que estava acontecendo. Só que detalhe, eu não conhecia aquele homem, não estava perto dele, mas de longe o Espírito Santo falou que aquele homem estava ali, desesperado, e tinha um espírito ali mesmo. E ali ele estava sendo tentado a ir até o viaduto do chá e se matar. Naquele instante eu tinha tanta convicção que eu fui até eles, pedi licença no meio dos amigos que estavam tentando segurar ele, e comecei a falar, e Deus me tomou ali, e eu comecei a falar muitas coisas. Aquele homem, ele foi renovado de um minuto para o outro por causa do dom que tocou a vida dele. Então, veja só, o mesmo dom que operou no albergue, que tinha também crentes, também operou no meio da rua. Então, veja só, o mesmo dom operou lá, entre crentes, e operou na rua com o mesmo propósito de trazer pessoas para perto de Deus. Você consegue ver o quanto é maravilhoso o dom? Você consegue ver o quanto é importante essas ferramentas dos dons espirituais, até mesmo para ganhar pessoas para Cristo? E você consegue perceber também que esses mesmos dons não são exclusivos para alguns super espirituais? Não sei se você prestou atenção, mas eu disse que eu era recém-convertido. Eu estava aprendendo a caminhar com Cristo. E dons que eu nem conhecia já estavam operando. E assim eu posso te falar muitos exemplos, muitas coisas que aconteceram. Lá no centro de São Paulo está o Bebeto aí, SP. Esse é meu irmão, meu amigo, pastor Roberto, um homem que eu admiro muito e reconheço a unção de Deus sobre a vida dele. Passamos muita coisa juntos, eu, o irmão Roberto, pastor Roberto e mais uns outros irmãos, e a gente expulsando demônio, andando no meio da Cracolândia, né, e muitas coisas acontecendo, os dons operando, enfim, a gente viu muita coisa lá junto. E principalmente na rua. Né? Então, independentemente, queridos, se você acha que é um chamado, um homem, uma mulher chamado por Deus para pregar nos púlpitos, meu irmão, independente do que você seja, se você foi chamado para um dos dons ministeriais, depois nós vamos falar sobre os dons ministeriais, mas só para você já começar a se localizar aí, os dons espirituais, quais são os ofícios espirituais, né? Os dons espirituais não, os ofícios espirituais, quais são? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Se você não foi chamado para um desses ministérios, pode ter certeza, você foi chamado para o Ministério de Socorros, ou o Ministério da Reconciliação. Todos nós, independentemente de um chamado dos ofícios ministeriais, todos nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Então você tem a incumbência ou a missão de alcançar pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para reconciliá-los ao Senhor. Amém? Então as ferramentas dos dons espirituais podem ser extremamente importantes e úteis nas suas mãos, eficazes, até diminuir o seu trabalho. Eu já tive experiências, irmãos, que um dos irmãos estavam evangelizando pessoas, e aí eu fiquei esperando distante, né, e aguardando, e deixando a pessoa lá evangelizar. Depois eu vi que estava demorando muito, o que eu fiz? Eu fui até aquele irmão, e falei para ele, meu querido, nós precisamos ir. Aí, o rapaz que estava sendo evangelizado saiu mancando. Na hora ativou, irmão. Eu olhei para aquele homem mancando, eu falei, pronto. E ele saiu, foi entregar algo para uma outra pessoa no outro lado da rua, mas ele estava voltando. Quando ele estava voltando, eu já estava esperando. Eu não esperei nele, ele subir na calçada. Quando ele chegou perto de mim, eu falei, meu querido, o que aconteceu com a sua perna? Aí ele falou, então,
é que eu tive um acidente e tal, fiz uma cirurgia no fêmur e não sei o quê, e ficou uma perna mais curta que a outra. Eu falei, então senta nessa muretinha aqui. Aí ele sentou, eu alinhei as pernas dele assim, e o outro irmão que estava filmando, começou a filmar, né? E aí, na hora que ele esticou a perna, eu coloquei uma perna, um pezinho do lado. Eu tenho um vídeo gravado. Aí colocou a perninha assim, estava cerca de uns 2 centímetros de diferença de um pé para o outro. Aí, na hora, eu já peguei e falei, dei ordem para a perna menor, falei, ordena, em nome de Jesus, cresce. Ossos, nervos, músculos, cresce agora. Na hora, irmãos, o pé que estava assim, ó, estava menorzinho assim, ele fez, cresceu os dois. Aí eu falei, agora vamos para o test drive. Levanta aí, meu querido, e começa a andar. Aí ele foi, começou a andar para um lado, aí ele olhou para mim e falou, é brincadeira isso aí. Eu falei, não é brincadeira não, é Jesus, eu tomo Jesus nele. Irmão, por causa do dom, aquele rapaz que estava sendo evangelizado há mais de meia hora, em alguns minutos, 2, 3 minutos, eu não sei, aquele homem já entregou a vida para Jesus. Querido, então se alguém falar que os dons não são importantes no evangelismo, eu vou falar, meu querido, chegou atrasado, porque eu tenho experiência contra fatos, não tem argumentações. Amém? Então, aconteceu comigo. Tem outros exemplos de algumas outras coisas que aconteceram. Eu vestido de palhaço. Palhaço mesmo. Quem sabe aí, né, alguns irmãos sabem que eu montei um personagem só para poder evangelizar na rua e alcançar as pessoas. E eu, certa vez, lá em Pinheiros, no meio da rua, eu saindo, fazendo as palhaçadas com o pessoal vestido de palhaço, doutor Carreirinha, o Roberto não conhecia isso. E aí, eu cheguei em pessoas... E aí eu fui conversar com uma senhora e ela fez um sinal, uma cara assim, tipo de dor. Eu falei, a senhora está com dor? Ela falou, sim. Então, eu estou com dor de cabeça. Aí eu falei, eu tenho um remedinho. Arranquei uma seringa desse tamanho assim, ó, que eu tenho de brincadeira. Aí ela se assustou, eu dei risada. Eu falei, não, eu vou fazer outra coisa. Aí eu falei sério com ela. Eu falei, posso orar pela senhora? Ela falou, sim. Eu fui, pus a mão na cabeça dela, ministrei a cura, tirei a mão, falei, cadê a dor? Ela sumiu. Aquela senhora entregou a vida para Jesus, ali no meio da rua. Um monte de gente passando. Queridos, então os dons são importantes. Agora, o problema não é somente ter dons, ou a solução. A questão é, eu vou voltar aqui para você entender. O fruto do Espírito precisa estar junto com os dons espirituais. São 9 dons espirituais. O dom da fé, operação de milagres, cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, variedade de línguas e interpretação. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Precisa ter equilíbrio, irmãos, para ter frutificação. Então presta atenção, nós precisamos frutificar? Sim, mas não é só frutificar nos dons, mas também no fruto do Espírito. Não adianta nada, presta atenção, não adianta nada você ter dons, você sair por aí tocando a vida de pessoas, mas não ter caráter. Amém? Infelizmente, a gente tem visto muitos homens e mulheres de Deus escandalizarem o nome de Cristo, mancharem a pureza da igreja. E a maioria, irmãos, é por causa da falta de caráter. Pessoas que não evidenciam o fruto do Espírito em suas ações. Pessoas que operam em milagres. Pessoas que fluem no dom da fé, pessoas que têm palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Mas, infelizmente, estão pecando no fruto do Espírito. O propósito do fruto do Espírito, irmão, é trazer também uma manifestação do caráter de Cristo. Enquanto os dons do Espírito manifestam o poder de Cristo, o fruto do Espírito manifesta o caráter de Cristo. Aleluia. Amém? E nós fomos chamados para evidenciar tanto um quanto o outro. Manifestar os dons, mas também evidenciar o fruto.
Jesus, ele falou que se nós dissermos que amamos o irmão, não é o João falando isso, mas foi Jesus através do apóstolo João. Se nós amarmos o nosso, dissermos que amamos a Deus, mas odiarmos o nosso irmão, estamos mentindo. Se nós não evidenciarmos o amor, se nós perdermos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa bondade, benignidade, a longanimidade, ou um ânimo longo, ficar desesperado, não tiver um domínio de si mesmo, irmãos, tem alguma coisa errada. Eu creio que assim, antes da gente trabalhar mais profundamente os dons, nós precisamos evidenciar o fruto. Você consegue entender isso, irmãos? Sabe que as pessoas estão mais carentes de pessoas de caráter do que pessoas de dons? Irmãos, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é capaz de quebrantar o coração de pessoas muito mais do que uma operação de milagres. Aleluia. Já tive algumas experiências, irmãos, em que dom nenhum operou, mas o amor nunca falha. O amor não falha, irmãos. Eu mesmo, em momentos, eu não precisava de ser tocado pelo dom na vida de alguém, mas eu precisava de ter compreensão, de ter a evidência do amor de Deus através de alguém. E eu já fui tocado pelo amor de Deus através de vida de pessoas. Pessoas que genuinamente amam a Deus também, que obedecem a Deus, que praticam a palavra. Amém? Então nós, ainda que a gente não seja muito experiente nos dons do Espírito, irmãos, nós necessitamos evidenciar o fruto do Espírito. Não adianta nada você operar nos 9 dons e falhar no fruto, nas 9 características do fruto do Espírito. Eu creio que o Espírito Santo está mais interessado em que a gente manifeste Cristo pelo nosso caráter, de acordo com o caráter de Cristo, com o fruto do Espírito, do que a gente sair por aí curando as pessoas. Dando palavra de sabedoria, variedade de línguas, interpretação, profecia. Irmão, tudo isso é maravilhoso, mas o fruto é extremamente urgente. Nós temos visto muitos ministros dando maus exemplos, escandalizando o nome de Cristo. E ao invés de atrair pessoas para Cristo, acaba afastando. Amém, queridos? Então, essa mensagem é justamente para a gente trazer ao nosso coração essa urgência do fruto do Espírito. Eu vou voltar novamente aqui. Deixa eu preparar aqui, deixa eu colocar. Olha só. O fruto do Espírito. Está aí as referências, todos estão conseguindo ver as referências aí? Os dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, e o fruto do Espírito, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quando a gente olha aqui, ó, o Espírito, baseado lá em Isaías, capítulo 11, depois você confere lá, para não tomar mais tempo aqui, eu não vou ler, mas é a referência de Isaías, capítulo 11, deixa eu colocar aqui para 11 do verso 2. Eu vou voltar. Tá? Isaías, capítulo 11, verso 2. Eu vou voltar naquela tela que fica mais fácil. Essa daqui fica legal. Olha só. Isaías, capítulo 11, verso 2, fala de 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos, ou manifestação, eu prefiro falar assim, porque quando fala 7 Espíritos, dá a impressão que não é um Espírito de Deus, mas 7, não é. É 7 manifestações do Espírito de Deus. O Espírito é um, né? Mas ele se manifesta de várias formas. Então, ele tem aqui, tá pequeno, deixa eu ver se eu aproximo para que você consiga entender.
Ó, o espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito do Senhor, espírito de poder, espírito de conhecimento, espírito de conselho. O que esses têm a ver com o fruto e com os dons? Tudo a ver, irmãos. Porque sem essas manifestações do Espírito de Deus, os dons não fariam sentido algum. Talvez nem existiriam. Amém? Agora presta atenção nesse foguinho aí. Irmãos, as luzes, essas lamparinas, vamos dizer assim, tinham que ficar acesas todos os dias. Não poderiam se apagar de forma alguma. Presta atenção nisso. E em Tessalonicense, Paulo falando para nós que não podemos deixar apagar o fogo do Espírito. Não podemos apagar o Espírito Santo em nossa vida, ou abafar o agir de Deus em nossas vidas. E nós precisamos manter esse fogo continuamente aceso, irmãos. Nós precisamos dar a manutenção como os sacerdotes daquele tempo. É responsabilidade individual. Cada um de nós precisamos manter aceso esse fogo do Espírito. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, é que eu estou dizendo. Precisamos, irmãos, manter aceso esse fogo do Espírito para que o fruto do Espírito e os dons espirituais possam ser eficazes em nossas vidas. Amém, queridos? Então, precisamos também ter um equilíbrio nisso. A igreja, o candelabro, ele também representa, olha só que detalhe importante. O candelabro, ele era feito de ouro puro, como nós lemos no início. Por que ouro puro e não outro material, vamos dizer assim? Porque o ouro representa a divindade. Então, o candelabro é uma representação de Cristo, representação do Espírito Santo, é uma representação de Deus, irmãos. Porque não é algo, tanto o fruto quanto os dons, não é feito por nossa força. Amém, queridos? Em Zacarias, capítulo 4, Deus falando ali que não é pela força, mas é pelo Espírito. Então, nós não conseguimos evidenciar o caráter de Cristo no fruto do Espírito, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém consegue fluir ou manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não conseguimos fluir, não conseguimos manifestar na nossa própria força, irmãos. Isso é somente no poder de Deus. Nós precisamos ter isso firme em nosso coração. A mesma coisa os dons espirituais. Eu vou voltar aqui. Amém, queridos? Então, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Jesus, ele falou, em João capítulo 15, que nós precisamos estar ligados nele. E lá, coloco um exemplo também de ramos. Dá para lembrar também do candeeiro, ou do candelabro. Então, para que os dons fluam, para que nós consigamos frutificar, nós precisamos estar ligados em Cristo. E não é de qualquer jeito, irmão. Nós precisamos estar em santidade. Nós precisamos estar em coerência com o Espírito, porque o Espírito é santo. E Deus falou que ele é santo e nós precisamos ser santos. Na verdade, é uma ordem. Para que sejais santos como eu sou santo. Nós precisamos manifestar o fruto do Espírito e também os dons. E a gente não consegue se não estiver conectado com o Espírito. Primeiro tem que
entregar a vida para Jesus. Tem que nascer de novo. Depois de nascido de novo, tem que se manter firme, conectado com o Espírito. Amém? O batismo do Espírito Santo vai intensificar, vai afoguear, fortalecer o fruto do Espírito e os dons. E manifestar isso através de nós. Você entende isso? Então, recapitulando, o candelabro é uma tipificação do Espírito Santo. E se de um lado a gente tem 3 dons, ou 3 hastes, manifestando 9 dons, do outro nós temos 3 hastes, ou 3 grupos, manifestando o fruto do Espírito. E tudo isso é para trazer um propósito de quê? Equilíbrio. A igreja precisa ter esse equilíbrio, irmãos. Precisamos evidenciar o fruto do Espírito. Mas também nós precisamos manifestar os dons espirituais. E acredite, nós só vamos conseguir manifestar essas coisas através do conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas não para por aí. Ele diz também aqueles que recusam, aqueles que não querem o conhecimento, que rejeitam o conhecimento, também são rejeitados por Deus. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas depois você confere. Oséias capítulo 4, verso 6. Então é muito sério quando a gente relaxa em relação ao conhecimento. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, está falando sobre a renovação da nossa mente, para que a gente consiga, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, tem pessoas que falam de um modo errado, não é do jeito, exatamente o jeito que está na Bíblia, porque eu creio que até a ordem que está na Bíblia tem um propósito. Ali diz boa, agradável e perfeita, é gradativo, isso dá um sentido de crescimento. E Deus quer que a gente cresça, mas que a gente chegue e atinja o equilíbrio, que a gente manifeste o fruto do Espírito, manifeste também os dons. Os dons, irmãos, presta atenção, a operação dos dons é simples. O resultado é que é extraordinário. Você entende isso? O resultado é maravilhoso. Né? É extraordinário, deixa todo mundo ali suspenso, como a Bíblia fala também, né? Mas o processo ou a operação dos dons é simples, porque se fosse complicado, nenhum de nós operaríamos, amém? Sabe por que é simples? Porque é o Espírito Santo que faz tudo em todos e através de todos. É Ele que deu os dons, é Ele que opera, e é Ele que dá as diversidades também de ministérios. Existem diversidades de ministérios, intensificações. Tem ministério, evangelistas, um difere do outro, um atua mais fortemente no chamado, o outro um pouco menos. Assim é para o profeta, para o pastor, amém? Todos os ministros. Mas tudo é o Espírito Santo que faz. Essa imagem do candelabro, para mim, é muito forte, porque ali mostra a nossa dependência do Espírito. Porque, primeiro que é dele, só ele que faz. O ouro representa a divindade, não tem nada humano. Agora, o azeite somos nós que buscamos, mas o fogo é o Espírito Santo quem taca, quem lança, quem coloca. Amém? Quem nos deixa fogueado, irmãos, é o Espírito Santo. O nosso trabalho é só buscar o azeite. Como é que se busca o azeite, o óleo, a unção? Orando, é o primeiro ponto, orando, buscando conhecimento da palavra, estudando, meditando e praticando. Amém? E o Espírito Santo vai acrescentando mais na nossa vida. Amém, queridos? Espero ter trazido aí alguma informação útil para você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se tiver algumas dúvidas, anote na próxima live, manda aí pra gente, e a gente vai comentar, nós vamos, aquilo que a gente não sabe tudo, irmãos,
mas aquilo que a gente não souber, nós vamos buscar em Deus e trazer a resposta para você. Amém? Eu quero indicar uns livros, temos aí 2 minutos, eu quero indicar novamente por que precisamos. Eu vou virar a câmera, agora dá para ver exatamente o livro. Então, ó. Por que precisamos dos dons espirituais? Queridos, esse livro é demais, maravilhoso, e tem lá na igreja ainda. Corre para adquirir o seu. Você vai aprender muita coisa nesse livro. Esse homem de Deus, o Rick Renner, alguém já falou, perguntou se a dupla Rick Renner tinha se convertido. Eu falei, não, esse é um pregador da palavra, não tem nada a ver com música sertaneja. Amém? Mas esse livro é maravilhoso, eu indico ele, o pastor Antônio, o pastor Adilson, nossos irmãos, tem ele lá. Vou colocar outro, maravilhoso também, A Respeito dos Dons Espirituais, de Kenneth Hagin, também é maravilhoso, adquira esse livro. Acabou lá, mas logo, logo a gente pede outro. O outro livro, também do Rick Renner, O Espírito Santo e Você, trabalhando juntos como a dupla dinâmica do céu, de Rick Renner. Adquira esses livros, irmãos. Adquira esse livro que você não vai se arrepender. Amém? Então, temos alguns segundos. Eu estou com o meu canal, né? Eu tive uma direção do Espírito Santo. Então, tem o meu canal lá no YouTube. Você acessa lá, Rony Prado, você vai ver esse camarada lá e vai ver essas lives lá. Daqui eu estou postando lá também. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer também o Rafael, está me ajudando aí nos slides, né, no slide não, sei lá, tá escrito, no fly. E a todos os irmãos, está acabando, então até a próxima.